Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Edgar e agora a gente vai dar prosseguimento às nossas aulas aqui no meu canal do YouTube do Cursinho Ideia, falando agora do sistema escritor e finalmente terminando nossos sistemas de como funciona a fisiologia do corpo humano, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho do sistema excretor. Esse sistema, que ele pode ser muitas vezes confundido com o sistema digestório, porque quando a gente fala de urina, a gente fala de fezes, a gente está falando de duas coisas completamente diferentes, tá? Por mais que quando você tenha necessidades fisiológicas de tanto urinar, tanto defecar, você está fazendo duas coisas que estão relacionadas a dois sistemas completamente diferentes, tá? Então, o primeiro conceito que a gente vai falar é realmente o que é o sistema excretor. A gente chama o sistema excretor também de sistema urinário, mas é quando a gente vai focar para falar do sistema urinário, certo? Porque a urina é o principal excreto que a gente produz e é o que a gente mais estuda. O sistema excretor ele é o responsável pela remoção de produtos indesejados, lendo literalmente do slide que a gente tem no nosso organismo, certo? Por algumas reações metabólicas, seja na produção de proteínas, seja na formação de ácidos nucleicos, né? Quando a gente trabalha com bases nitrogenadas. E esse sistema excretor ele está trabalhando em conjunto com alguns órgãos, algumas organelas ali, para a gente formar a homeostase do organismo. Homeostase significa literalmente que o organismo vai ser um equilíbrio fisiológico, certo? A gente vai ter uma quantidade de sais, de nível de pH, de, de soluto no sangue, para que tudo no nosso organismo esteja funcionando de uma maneira adequada à vida, tá? O que a gente principalmente excreta quando a gente está falando de sistema excretor são alguns compostos nitrogenados, certo? Então eu dei dois exemplos muito bons anteriormente. Eu falei de ácidos nucleicos, eu falei de aminoácidos, né? A síntese proteica. Perceba, no nome aminoácido a gente tem amina e a gente tem ácido. Remetendo à química orgânica, a gente tem que a cadeia amina, ela apresenta nitrogênio, certo? Então, quando a gente fala da produção de proteínas, né, na síntese proteica, a gente está formando cadeias de aminoácidos, consequentemente a gente está trabalhando com alguns compostos nitrogenados. De forma análoga, quando a gente está falando de ácidos nucleicos, a gente está falando da formação de um material genético, a gente trabalha com algumas bases nitrogenadas, né? A tinina, uracila, guanina, adenina e guanina são algumas bases nitrogenadas formadas por nitrogênio que alguns produtos delas vão ser indesejáveis para o nosso organismo porque eles são bem tóxicos e a gente vai querer realmente excretar esses produtos indesejados por meio principalmente da urina. Fazendo uma ressalva, a urina não é o principal excreto que a gente produz. A gente também excreta produtos indesejados tanto pelo suor, tanto pela nossa respiração, certo? Quando a gente produz dióxido de carbono. Excreção, então, é o processo em que os resíduos do metabolismo e aquelas coisas indesejadas que estão presentes no nosso sangue, por exemplo, vão ser eliminados do nosso organismo. E a gente principalmente faz isso por meio da produção de urina, tá? A gente vai falar dos rins, a gente vai falar de néfrons, a produção da urina em si, todo o processo da cadeia produtiva da urina, a gente vai falar sobre isso e como é que o nosso sangue, por exemplo, ele é filtrado para a produção de urina. E aqui, falando do que eu falei mesmo, a gente excreta principalmente pela urina, por isso que está em vermelho ali. Mas também temos exemplos do suor, que ele tem essa função de excreção, e o CO2 que a gente expira, tá? Os órgãos principais, quando a gente fala do sistema excretor, é principalmente os rins, tá? Porque dentro dos rins a gente tem os néfrons, que é a parte principal de estudo sobre o sistema excretor. Mas a gente também vai ter partes do nosso corpo, chamada ureter, que vai ser meio que um cabo que conecta o rim, a nossa bexiga, para o transporte de urina. Dentro da urina a gente tem uma parte membranosa do nosso corpo, que ela é bastante elástica, certo? Para poder capacitar bastante urina ali dentro. E a uretra é onde a gente vai finalmente poder excretar essa urina, né? Onde a gente vai poder mandar para o meio ambiente, onde quer que seja, no seu banheiro, enfim. A gente vai ver também que tem diferença entre uma uretra para o homem e a uretra para a mulher. Mas enfim, é importante saber disso. Existe algum outro órgão que funciona aqui juntinho para a gente poder trabalhar no sistema excretor? Existe. A gente vai ter que o nosso fígado ele vai produzir, por exemplo, a ureia que a gente utiliza para poder excretar algumas bases nitrogenadas. Mas isso não é muito importante, a gente trabalha principalmente no estudo do rim e dos néfrons para essa aula aqui, certo? Para ser o mais resumido possível. Agora falando só sobre o rim em exclusivo, a gente vai adentrar exclusivamente nas funções do rim. Dentro do rim a gente vai ter os néfrons e a gente vai falar sobre os néfrons também.
Mas agora só falando algumas das funções homeostáticas que os rins exercem no nosso corpo, né? Remetendo ao significado da palavra homeostase, a gente está tendo o equilíbrio fisiológico do nosso corpo, certo? Para que ele funcione da melhor forma possível. Então a principal função homeostática dos nossos rins é realmente a excreção de produtos indesejados. E os animais, os organismos, os seres vivos, enfim, eles vão ter essa excreção de produtos indesejados por meio tanto da ureia, tanto da amônia e tanto do ácido úrico. Para a questão de vestibular, os seres humanos eles excretam principalmente ureia, certo? É a nosso nosso meio de excreção, é o que está principalmente presente ali na urina. É onde está toda a questão das bases nitrogenadas, enfim. Temos alguns seres vivos que também vão excretar principalmente amônia, mas a gente tem que a amônia ela é um composto muito tóxico, tá? Se ela entrar em contato direto com o nosso organismo, a gente pode ter alguns problemas de vida, de saúde, enfim. Então a gente vai ter que os seres vivos que vão excretar amônia, eles vão ter que diluir muito essa amônia, vai precisar de muita água, para que a amônia esteja bem diluída dentro de muita água, para, enfim, não causar danos para o próprio ser vivo que vai estar excretando aquela amônia. A gente tem principalmente como exemplos de seres vivos que excretam amônia, alguns invertebrados aquáticos e os peixes ósseos, certo? Os peixes osteíctes. E o ácido úrico já é alguma coisa que principalmente as aves excretam, certo? As aves elas têm apenas um tipo de excreto, que é o ácido úrico, pelo simples fato delas não terem a divisão de boca e ânus e, enfim, algumas outras coisas que outros seres vivos vão ter. Elas excretam só pela cloaca, certo? O ácido úrico. Então, de certa forma, tendo essa referência de cloaca, a gente também pode falar que os répteis, eles também excretam principalmente o ácido úrico. Mas tem uma classe dos répteis que não excreta ácido úrico, certo? Que são os quelônios. Quelônios são tartarugas. Elas também vão excretar amônia, no caso, tá bom? Não, elas vão excretar ureia, desculpa. Pronto. Outra função homeostática dos nossos rins, que também é muito importante, é simplesmente a questão do equilíbrio da água, certo? Porque o nosso corpo ele é composto 70% ali de água, então a gente precisa sim sempre ter um volume ideal assim para a gente poder viver, sempre contando com a água que está presente no nosso corpo. E isso vai não funcionar só com a água, mas também com os eletrólitos, né? Alguns sais minerais que vão ter certeza que algumas das funções vitais do nosso corpo esteja funcionando. Então os rins eles vão lá, eles têm uma consulta para saber se nosso corpo está com uma quantidade ideal de água. Eles vão ter que, quando a gente tem a formação de urina, a gente não acabe perdendo mais água do que a gente está ganhando em certo tempo, certo? Então a gente não pode realmente produzir mais urina do que a gente vai estar produzindo, do que a gente vai estar ingerindo de água, né? Porque senão a gente desidrata. Então os rins também exercem essa função. Regulação da pressão arterial, por conta que a gente também vai excretar alguns sais minerais na urina, né? Então, se a gente tiver muitos sais minerais presentes no sangue, a gente vai ter uma pressão bem maior, né? Então, de forma que os rins vão estar sempre conectados assim para saber sobre a pressão arterial e saber o quanto eles podem excretar de sais minerais para poder ter a pressão arterial sempre ideal no nosso corpo, né? Lembrando que a pressão arterial, a gente viu na aula de sistema circulatório, é de 100 milímetros de mercúrio, mais ou menos essa é a pressão arterial ideal para o corpo humano. Regulação ácido-básica do metabolismo também, né? Porque a gente tem que o corpo humano ele é levemente básico. Ele tem um pH ali de mais ou menos 7.1, 7.2. A gente quer manter esse pH porque a gente tem muitas trocas gasosas que envolvem toda a questão de remover a acidez do nosso corpo, né? Quando a gente estava falando do sistema respiratório. Então, se a gente não tiver a devida regulação do nível do potencial de hidrogênio, né? O pH do nosso corpo, algumas funções vitais também podem parar de funcionar. E os rins exercem essa função de sempre manter essa regulação do nível do pH, enfim, a regulação ácido-básica do nosso corpo. E a gente também vai ter a questão da regulação da produção de hemácia, certo? Porque exclusivamente nos rins a gente vai ter a produção de uma substância que a gente chama de eritropoetina, que vai estimular a produção lá na nossa medula óssea. Na medula óssea a gente encontra as nossas células troncos. E nas células troncos a gente vai ter a produção das hemácias, né? Que vão regular toda a questão de troca gasosa do nosso corpo. Vai estar presente ali no na nossa corrente
sanguínea, juntamente com os íons ferro, a gente vai ter que, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem a perda de um rim, ela vai ter que ficar na hemodiálise por um grande tempo, porque ela vai ter a perda da capacidade de produzir novas hemácias e ela vai ter uma anemia grave, certo? Ela vai ter que ser tratada de forma que a oxigenação do corpo dela tenha que voltar ao normal, enfim, se estabelecer com a perda de um rim. A gente vai ter que, quando o ser humano ele sofre de hipóxia, certo? Que é a perda de oxigênio, assim, a falta de respiração, os rins vão produzir em demasia essa substância que a gente chama de eritropoetina para, enfim, poder compensar pela perda de oxigênio, produzindo mais hemácias para que, enfim, possa ser circulado cada vez mais oxigênio dentro do nosso corpo. Outra coisa muito interessante também sobre os rins é que a gente vai ter a produção da glicose, certo? Quando o ser humano ele passa por jejum um tempo prolongado, em um ciclo que a gente chama da gliconeogênese, que a partir de algumas proteínas, certo? Alguns aminoácidos, os nossos rins vão ter a função da produção de glicose que a gente não estaria consumindo por outros meios, né? Se a gente tiver em um jejum muito prolongado, a gente simplesmente não vai ter a produção de energia, né? Isso é uma coisa na realidade negativa, porque você nunca vai querer utilizar suas proteínas como uma reserva energética. Você não deve, enfim, nunca ter essa quebra de aminoácidos para que você possa, enfim, ter a produção de glicose. É apenas uma função do seu corpo que vai te permanecer sobreviver mesmo diante do jejum, tá? E agora, indo mais visualmente aqui para o que seria o sistema excretor como um todo, e indo para dentro dos rins, porque agora a gente também vai falar um pouquinho de néfrons daqui a pouco. Esse nome pode dar medo para alguns de vocês, mas vamos ver aqui bem rapidinho. Aqui, ó, intimamente ligado com a última aula que a gente teve de sistema circulatório. A gente tem aqui na direita, onde está em vermelho, a artéria aorta, certo? Que sai do nosso coração esquerdo para todo o resto do corpo. Ela vai estar assim conectada também com os nossos rins. A produção de urina, ela vem exclusivamente do sangue, certo? Porque o sangue, ele vai ser filtrado pelos nossos néfrons, que vai ter a produção de urina. E essa urina vai ser produzida dentro dos nossos rins e depois vai ser enviada para a bexiga, onde ultimamente a gente vai ter excreção por meio da uretra. Beleza? Então chega o sangue aqui pelas veias e as artérias do nosso corpo e chega no rinzinho aqui, tá? No rim a gente vai ter duas estruturas que são entre as mais importantes: o córtex e a medula, tá? O córtex seria a mais importante porque dentro do córtex a gente vai ter uma estrutura que a gente chama de córtex renal, é onde a gente vai ter a presença da maioria dos néfrons, certo? Os rins de uma pessoa, eles geralmente abrigam, em média, 1 milhão de néfrons, tá? Dentro dos rins. Então são muitas estruturas néfron fazendo a função de filtração do sangue para a produção de urina. E a gente vai ver como é que é esse processo daqui a pouquinho. Então, esse aqui, como todo, seria o rim. A gente tem o córtex, que também abriga os néfrons e também tem a estrutura de proteção da estrutura em si. E a gente também vai ter outra coisa que chama de médula, certo? Medula significa literalmente meio, é a estrutura que vai estar mais ou menos no meio e vai ter a função de poder armazenar a urina antes que ela seja enviada para a bexiga, tá? Então a medula tem a urina aqui preenchida, ela vai ser enviada aqui para baixo de forma que ela percorre o uréter e depois chega na nossa bexiga. A bexiga vai ficar ali armazenando urina até que você sinta aquele aperto para ter que ir no banheiro, tá? Porque é um músculo, certo? Uma membrana bem flexível que vai poder se distender até que você sinta aquele desconforto mesmo. E você fala, poxa, eu tenho que ir no banheiro. E quando você libera a urina, vai ser por meio da uretra. Nos homens, a gente vai ter que a uretra vai ser toda a distinção até a ponta, né, do pênis dos seres dos homens, enfim. E as mulheres vão ter só aquela saídazinha, né, na vagina. Por isso que as mulheres elas têm normalmente mais facilidade em ter alguma infecção urinária, né? Porque a distância entre a uretra e a bexiga é muito menor. Então, para alguma bactéria ali, algum agente infeccioso para nadar da uretra até a bexiga é uma distância muito menor, tá? Então é por isso que a gente pode explicar, por exemplo, algumas infecções urinárias que estão presentes na maioria com as mulheres, tá bom? E por fim, a gente vai ter aqui a função do nosso néfron, certo? Esses néfrons que estão situacionados no nosso córtex renal. A gente vai ter da esquerda para a direita meio que um processo assim de filtração que ocorre em todo o néfron, tá? E a gente vai ter a divisão de duas partes aqui.
Essa parte que está em amarelo é literalmente o nosso néfron, certo? Mas a gente vai ter que esse néfron ele vai ter que estar conectado com algum tubo sanguíneo. Nesse caso, a gente vai estar falando dessa artéria aqui que está percorrendo todo o néfron. O processo de filtração ele vai começar do lado esquerdo aqui, nessa área que a gente denomina de cápsula de Bowman. Que vai ter essa estrutura aqui que pode parecer um C aqui, um U. E você pode relacionar com C, porque realmente C de cápsula, enfim. No glomérulo, onde a gente realmente vai ter a função da filtração, né? Tanto que a gente chama de filtração glomerular a filtração que ocorre no néfron. A gente vai ter toda a substância que está presente no sangue, né, o plasma sanguíneo, vai vir para o nosso néfron por meio do glomérulo e ele vai percorrer o néfron até que no final ele consiga transformar isso em urina, tá? A gente vai dividir em partes o nosso néfron, em áreas, porque algumas áreas vão exercer funções diferentes das outras. Mas enfim, todas vão realmente reabsorver e fazer e ter a secreção de substâncias, tá? Então aqui, começa na cápsula de Bowman, depois a gente vai ter a primeira parte que a gente chama de túbulo proximal, em que a gente vai ter tipo todo o plasma sanguíneo que está presente no néfron, a gente vai devolver para o sangue as partes que são importantes, tá? Apenas tipo glicose, alguns sais minerais, porque a gente realmente vai pegar praticamente todo o plasma sanguíneo que está presente no sangue. E ali também estão coisas boas, né? Coisas importantes para o metabolismo. Então a gente vai devolver glicose, sais minerais, coisas que a gente realmente quer para viver, né? Porque glicose é alguma coisa bem positiva. Se você, por exemplo, ter glicose na urina, isso pode ser um sinal negativo, pode significar diabetes. Mas precisaria ter um estudo maior sobre o que está acontecendo ali, certo? E o sangue vai realmente devolver também, secretando o plasma sanguíneo de volta para que meio que seja o ciclo, né? Fica devolvendo o plasma que não foi filtrado ainda e depois reabsorver o que está liberado, assim, entre aspas, pelo néfron. Depois do túbulo proximal, a gente tem essa região que a gente chama de alça de Henle. E vocês podem ver que tem realmente uma parte que está descendo e outra que está subindo. A parte que está descendo, a parte da esquerda, a gente vai ter a reabsorção do plasma sanguíneo, certo? A área que está na nossa artéria aqui, nesse exemplo, principalmente de água. Na parte direita, a gente vai ter a reabsorção principalmente de alguns sais minerais, tipo cálcio, tipo sódio, tipo, enfim, os sais minerais. E depois a gente vai ter o penúltima etapa, que é o túbulo distal, que a gente vai ter principalmente a reabsorção de algumas sais minerais, que podem formar algumas bombas, como por exemplo a bomba de sódio e potássio, e por causa desses sais minerais, a gente também vai ter consequentemente a absorção de água por conta da osmose, né, do meio hipotônico para o meio hipertônico, porque a água vai de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E depois a gente passa para essa parte que a gente chama de duto coletor, que vai ser a última chance da gente devolver coisas boas para o sangue e finalmente a gente vai poder ter a produção de urina, certo? Então veja o seguinte, a partir do duto coletor a gente já vai ter a excreção, vai ser a parte que a gente vai ter a produção de urina. O que passar daqui vai virar urina. Então, se a gente não tiver devolvido glicose ou qualquer outra coisa para o sangue, isso seria a disfunção do néfron, pode caracterizar alguma doença, tá? E dentro desse néfron, em todo o processo de excreção, a gente vai ter a função de alguns hormônios bem importantes acontecendo ali, tá? Como, por exemplo, o primeiro hormônio que eu vou estar falando é o hormônio ADH, antidiurético. Antidiurético significa literalmente antiprodução de urina. Então a gente vai querer produzir cada vez menos urina. Como? Este hormônio, que é produzido pelo hipotálamo e secretado pela neurohipófise lá no nosso encéfalo, ele vai aumentar a permeabilidade dos capilares do néfrons, tá? De forma que isso vai facilitar a transmissão de líquidos do néfron para o nosso vaso sanguíneo. Então a gente vai vai conseguir colocar cada vez mais água de volta no vaso sanguíneo e que aquela água não se torne urina, tá? Quanto mais água, mais a gente vai ter a produção de mais urina, tá? Então, realmente, são coisas diretamente proporcionais. Quantidade de água que a gente vai ter e quantidade de urina. Em segundo plano, a gente também tem um hormônio da aldosterona que é produzido na suprarrenal, que é uma glândula que está intimamente ligada aqui em cima do nosso rim. Ele também vai ter a função de diminuir a produção de urina, mas de uma forma meio inconvencional. Seria por meio da osmose, tá? Porque ele vai aumentar a reabsorção de sais minerais nos vasos sanguíneos. E quanto mais sais minerais a gente vai ter nos vasos sanguíneos, que nem eu falei, por osmose a água vai atrás, porque a água vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, se o sangue estiver mais concentrado, a água vai em direção ao sangue, de forma que a gente vai ter menos água
para a produção de urina, tá? De forma, enfim, que a gente vai ter menos urina sendo produzida. Eu agradeço agora especialmente a você que conseguiu ver esse vídeo até o final e posteriormente no futuro nós iremos conseguir resolver alguns exercícios sobre o sistema escritor, tá? Então eu desejo a todos bons estudos e até a próxima.